seja bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, RedeCast, o seu podcast sobre gestão. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rede Nova a Thalita e o Pablo, sejam bem-vindos, pessoal. Eles vão conversar com a gente um pouquinho hoje sobre análise de dados. Bom, para a gente iniciar nossa conversa, vocês dois são pessoas que manjam muito sobre o assunto. Então, por isso que eu convidei vocês para estarem aqui hoje. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho das vivências de vocês com toda essa parte de análise de dados, informação, planilhas, números. Então, eu comecei aqui como anjo, que atualmente hoje é os aceleradores, e lá já é uma análise de dados, Não é tão aprofundada, mas lá a gente analisa analisa os números, das drogarias. E eu fui até me conhecendo também na área, Então, eu sempre gostei da ferramenta Excel, que é muito utilizável, por todos. E lá eu vi que eu tenho muita facilidade com essa questão e surgiu uma oportunidade aqui na Rede Nova. E quanto mais eu vivo nessa área, mais eu aprendo todo dia. Legal. Obrigado, Roberto, pelo convite mais uma vez. Legal estar aqui com você, Thalita. Aqui na Rede Nova eu comecei também como anjo, assim como a Thalita, no mesmo setor. Mas você comentou que te manja muito de dados e tal. Não considero que eu manjo não, mas eu sou mais curioso do que um especialista mesmo. A minha formação, eu cursei física e matemática e tenho uma área de economia também, estou terminando a atuária, Então, que são formações que têm um pouco de relação com essa questão de cálculos e dados também. E aqui na Rede Nova eu descobri como aplicar essas coisas em farmácias, Porque quando eu entrei aqui, a única coisa que eu sabia de farmácia era ser cliente de uma farmácia lá e comprar um remédio que nem sabia o nome. Eu pedi um remédio com dor de cabeça, E é interessante que a Thalita comentou que quando a gente entrou lá, a primeira ferramenta que eu conheci foi o Pai, e ele era uma planilha de Excel, então já me deu uma tranquilidade, assim, você mexer pelo menos na ferramenta, Agora o que está escrito aqui, Então, acho que realmente a gente consegue trazer um pouquinho de curiosidades aí para ajudar. Assim, coincidentemente, vocês falaram que vocês foram anjos hoje, o setor dos aceleradores. Para quem não assistiu o nosso último episódio, que foi com a Isa e com o Rodolfo, a gente fala bastante sobre o pai, sobre dados também. E hoje, o que vocês trazem para a gente, eles falavam do pai, em que a gente consegue ter análises, principalmente para os clientes, nessas tomadas de decisões com relação ao que a gente vai fazer ali com a pessoa que compra na nossa loja. E eu, pelo menos, penso que a análise de dados que vocês fazem, ela ajuda muito na tomada de decisão para a empresa, com o que precisa contratar, o que precisa fazer na parte de gestão no geral. E aí, para a gente dar um pontapé aí no nosso bate-papo, por que vocês acham que é tão importante fazer uma boa análise de dados? Então, a análise de dados, eu acredito que quando as pessoas pensam nisso, elas pensam em TI e ferramenta, muitos gráficos, E, na verdade, a análise de dados é muito mais simples do que a gente pensa. Quando você está analisando as contas, água, luz da sua casa, você já está analisando os dados. E, por exemplo, você precisa economizar em alguma coisa, que esse mês a grana está curta, você precisa tirar algumas despesas, e colocar algumas prioridades lá, você já está analisando e tomando decisões dos dados da sua casa. Então, quando a gente fala de análise de dados, é muito mais abrangente do que a gente pensa. E numa profissão, a gente analisa os dados da empresa. Então, depende muito da empresa, depende muito da necessidade, se tem números mais complexos, números menos complexos, Mas, ao todo, basicamente tudo é análise de dados. É verdade, Thalita. Assim, a análise de dados realmente não é um bicho de 7 cabeças, Até brinquei com você mesmo aquele dia que você convidou para participar do programa. Aquela brincadeira de criança, stop, aquilo lá é uma análise de dados, A gente está ali tentando encaixar palavras que não se repetem, mas que têm uma letra em comum, a primeira letra. E é importante você ter essa consciência de que os dados estão ao seu redor a vida toda, não só no ambiente corporativo, porque se você tomar as decisões de forma imediata, sem considerar o aprendizado anterior, isso que é uma análise de dados, você não vai estar tomando provavelmente a decisão mais acertada. Você pode estar tomando uma boa decisão, mas provavelmente teria uma decisão melhor.
Então, assim, analisar de forma muito bem embasada, e aí sim, se aproveitar de profissionais, por exemplo, como a Thalita, que ela se manja muito de transformar esses dados, essas informações que estão ao redor e que estão disponíveis, né, em uma outra informação resumida e rápida de se observar, é importante porque ali você consegue enxergar o melhor caminho. Ou o pior caminho, se você não conseguir enxergar o melhor, você consegue pelo menos identificar qual é o pior para que você não vá para lá. Né? E até tem a minha colinha aqui, né, que eu comentei que eu sou de memória. Alguns benefícios, por exemplo, dessa análise de dados aplicada em uma empresa. Tem aqui, ó, gestão mais inteligente e competitiva, né? Então, aquele farmacêutico fala, meu concorrente vende mais barato. Por quê? Porque provavelmente ele sabe o que ele está comprando, quanto ele tem que estar comprando para poder conseguir vender num preço menor. Então, é uma ferramenta que a gente tem disponível aqui para poder trabalhar. Tem um conhecimento profundo do público-alvo, né? Já vai iniciar o pessoal do marketing, para quem que eu vou divulgar, de que forma, né? Não adianta eu... Assim, vou fazer uma estratégia, tá? de divulgação de um produto novo que chegou na minha drogaria. Esse produto é aquela pastinha que segura a dentadura. Como é que chama? Enfim. Corega, isso mesmo. Ela é a líder, né? Então, eu vou divulgar a Corega. Eu vou publicar isso, vou pagar para um influencer, para Mel Maia postar, por exemplo. Sendo que quem está lá no perfil dela, a maioria é adolescente. E a gente sabe que a maioria dos adolescentes não usam dentadura, né? Então, eu vou vender, provavelmente, se vender algo muito pouco. Então, é importante analisar. Até na hora de divulgar uma campanha dessa, que é uma coisa simples, para quem que eu vou divulgar. Avaliar processos internos, que a Thalita faz muito bem, até depois pedir para você falar um pouquinho daqui. Personalizar os produtos e serviços, exatamente. Por exemplo, vou vender dentadura para o público da Mel Maia? Não vou. Né? Então, e até a segurança da informação. Né? E o desempenho financeiro, que é o que a gente se propõe, né, que juntar tudo isso, né, além das análises de dados e outras informações e outros serviços, né, para aumentar o lucro, né, no final das contas. Né? Eu acho que, não resumindo, né, é isso aí. Hoje, principalmente a Thalita, né, que é quem exerce essa função aqui na rede de analista de dados. Como que você define ali o que você faz no dia a dia? Então, o meu cargo chama especificamente analista de dados. Mas a gente não só faz a análise dos dados, a gente tem todo um trabalho por trás disso. A gente faz o tratamento dos dados, a gente tem acesso aos dados muito específicos, né, que às vezes não são todas as pessoas que podem ter, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de para quem vai expor, que tipo de dado que a gente vai expor. Então tem todo esse trabalho por volta também. Então lá a gente faz o tratamento de dados, colhe. A gente tem um sistema aqui bem complexo que tem muitas informações. É um sistema antigo, desde 2015 que ele existe, então tem muita informação para trás, muita informação não padronizada que a gente precisa padronizar. E às vezes algumas pessoas pedem relatórios para mim, eu preciso ter o cuidado de saber que tipo de informação eu estou expondo para ele, se é necessário expor todas aquelas informações, né? Facilitar também a análise dele, né? Então, eu vou criar, por exemplo, um relatório. Que informação que eu vou colocar lá? É necessário poucas informações, muitas informações complexas? Ele vai dar conta de analisar? Porque geralmente a gente tem um olhar mais clínico, porque a gente está lá toda hora, mas o usuário não, né? Então, facilitar ao máximo os dados para visualização do cliente, do usuário. É basicamente isso. Isso aí que você falou, tá? É interessante que às vezes chegam pedidos, a pessoa quer saber tudo. Eu quero saber todas as informações de cada, se for do telefone, quantas ligações teve cada segundo, quem ligou para quem, ou então quem comprou o quê, de que forma, como que pagou. E nem sempre, de verdade, é aquilo que ela quer. Às vezes a hora dela pedir, fala assim, eu quero tudo. Mas a Thalita tem que ter uma sensibilidade ali na hora de montar, porque realmente não dá para expor todas as informações da forma que às vezes a pessoa pede. Então, montar exatamente a forma de visualizar e quais informações visualizar. E
E aí ela tem que ter, né, uma paciência para tentar estudando a pessoa, não, porque eu quero ver tudo, eu quero saber cada coisa. Tentar entender também, às vezes nem a pessoa sabe falar o que ela quer, tentar entender, realmente, ter todo esse cuidado. Não, imagina, sabe, chegar o Alan aqui, não, que eu quero todas as informações do sistema, tá aqui a senha do sistema, é justamente a tabela gigantesca que tá lá com 200, 300, às vezes mais de 1000 colunas e sei lá quantas milhões de linhas, né? E tá aí, então, tá tudo aqui, né? Então, esse trabalho de reduzir esse gigantesco banco de dados em, às vezes, um gráfico de 2 colunas ali, já é o resumo de toda a informação que você precisa. Eu acho que esse aqui é o ponto mais legal, assim, do trabalho dela, assim, como analista de dados, né? Você enxergar um lago de informações, aquela caixa de Lego toda desorganizada, né? E transformar num castelinho. É basicamente isso, né? Facilitar os dados para o que o usuário precisa. Mas aqui a gente está numa rede, né? Que a gente cuida, administra várias drogarias, atende, né? Presta esse atendimento. Só que, geralmente, quando se trata de uma drogaria só, de uma empresa só, talvez uma empresa menor, você não tem tantos dados assim. Então, não precisa de uma pessoa específica só para juntar esse turbilhão de dados que a gente tem aqui e facilitar. Quando se trata de uma drogaria, ele pode pegar, analisar os dados, né? Porque são dados menores e ele já está lá mais no dia a dia. A gente tem hoje, né, os aceleradores para facilitar, por exemplo, os dados do pai, especificamente a parte financeira. Mas tem alguns outros também que ele consegue analisar, né? É só ter um pouco mais de calma. Hoje em dia tem vários cursos no YouTube que te ensina coisas básicas para facilitar mesmo, né? Essa análise para melhorar a tomada de decisão. A gente falou até um pouquinho antes, né? Vocês já até mencionaram aqui que é importante a gente desmistificar um pouco essa questão da análise de dados, que não é só ali 1000 colunas no Excel, que talvez muitas pessoas já façam isso no dia a dia, né, ali rotina, só que ela não percebe. E aí eu queria que vocês dessem, tipo assim, uma dica para quem nunca analisou dados, às vezes uma drogaria que tem lá um sistema, mas a pessoa nunca foi lá, tirou um relatório. Que dica que vocês dão para quem nunca fez uma análise de dados? Então, eu acho que o primeiro passo é aprender Excel. Se você não sabe, pode parecer clichê, mas o Excel é uma ferramenta para a pessoa que não sabe nada mesmo, né? Do que não sabe ao que sabe mais, de ferramentas assim, de computador e tudo mais. Porque se você tem um papel, você tem lá várias linhas, no papel mesmo, várias despesas, você vai ter que somar na calculadora, né? Você perde muito tempo fazendo isso. Se você precisa fazer isso todo dia, é muito tempo gasto, à toa, né? Então, o tempo que você pega para poder aprender uma ferramenta que vai te facilitar todos os seus outros dias de serviço é muito importante. Então, aprender Excel, que você analisa qualquer tipo de dado, qualquer tipo de área da sua vida, né? Especificamente drogaria também. Então, aprender isso. E depois, contato com o seu acelerador, aprender ali um pouquinho da análise do pai, que você já vai aprender outros tipos de análise. Eu acho que essa dica da Thalita de aprender Excel é a mais importante. E para só não reforçar se a minha dica é a mesma, né? Eu acho que é interessante aprender um pouco de raciocínio lógico. Tentar entender como chegar nas informações, da onde é a origem, como transformar e para onde chegar, né? Então, Excel e raciocínio lógico, acho que são os melhores. O Excel é uma ferramenta paga, né? Então, tem uma ferramenta gratuita, tem o LibreOffice, tem o da Google também, que é o Google Planilhas, que são muito similares ao Excel, são de graça. Não tão bons assim ainda quanto o Excel, mas eu acredito que para alguém que está iniciando, se não tiver condições de comprar o Excel, enfim, elas vão servir muito, assim, de fato, aprenda muito, tanto o Excel quanto a raciocinar de forma lógica, né? E claro, cada uma dessas duas, tanto o Excel quanto o raciocínio lógico, né, aprofundar com base no que você tem, né? Se você tem muitos dados, você se aprofunda mais. Se tem poucos, não tem tanta necessidade. Então, se aprofundar, proporcional também à necessidade. Uhum. O dia que a gente trocou uma ideia, né, e eu até tive muito isso, eu já vi muito passando no LinkedIn,
que é aquela questão do Lego. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho desse processo de transformar a informação em dados, né? Aquele monte de peças ali todas misturadas, aí depois separa por cor, e depois até você chegar no castelinho. Aí eu queria que vocês contassem um pouquinho de todo esse processo. Isso já tá em mestre. Faz isso todos os dias. Então, eu vou dar um exemplo do Power BI. Né? É uma ferramenta que é muito usual para análise de dados. Tem outros, mas o Power BI até o momento, para mim, é o melhor, que eu mais conheço também, por isso que eu vou citar ele. Mas eu vou usar o exemplo do mapa que a gente tem aqui. Para quem não sabe, né, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente chama de mapa, que é justamente mensurar todo mês a utilização das ferramentas das nossas drogarias, né? Quanto que eles utilizaram, pelo menos das principais ferramentas. Tem outras que o mapa não mensura, mas tem ali as principais divididas por setor. Vem uma planilha, no nosso sistema, né, todos os colaboradores têm acesso, vem uma planilha com várias linhas, várias colunas. No Power BI, foi até, né, você que montou inicialmente o mapa, e aí depois eu fui melhorando, com as informações com gráficos, onde você pega uma ferramenta, por exemplo, o faturamento da drogaria, a gente consegue ver a evolução por mês. Então, lá você tem uma planilha por mês, com várias linhas, e aí você pega no BI, num quadradinho só, você vê o ano inteiro da drogaria, evolução dela, pega, filtra o código da drogaria. Então, você consegue, com isso, tomar a decisão muito mais rápido. Você não precisa ter o trabalho de tratar os dados, porque você, no caso do meu trabalho, eu pego, trato os dados. E aí serve para várias pessoas tomar várias decisões diferentes. É interessante essa questão do mapa mesmo, que a própria ferramenta mapa percorreu um caminho da análise de dados. Porque a primeira versão que ele teve, acho que a sede da rede nem era aqui em Varginha ainda, acho que era o Lucas que fazia, ele elaborava as informações numa planilha de forma manual. Então, ele gastava vários dias para poder entregar o mapa. Então, fechava o período meta, estava quase fechando de novo quando ele entregava o anterior. E aí ele montava linha por linha, loja por loja, ele verificava no sistema se a loja entrou em contato, se baixou uma ferramenta lá na área do licenciado. E aí o mapa, depois veio o Thiago e ele automatizou algumas etapas do mapa. Então, já não gastava-se vários dias, eram algumas horas úteis para ele poder entregar. Aí depois a gente conseguiu implementar com o Power BI e aí sim automatizou um pouco mais, e aí o mapa permitia um acompanhamento quase em tempo real durante o próprio mês. Então, no dia 15 a gente já tinha uma noção de como estava indo, né, o andamento. A gente precisava esperar vários dias após fechar a meta para saber se a gente tinha batido a meta ou não. E agora a Thalita veio e melhorou ainda mais, e ele está praticamente simultâneo. Assim, a gente não é ainda em tempo real, mas a gente consegue a todo instante entender como tá. E se precisar, ela com um clique consegue que todas aquelas contas que o Lucas lá em 2017 gastava vários dias para executar, isso acontece em menos de 10 minutos. Então, esse caminho até automatizar, eu acho que é o caminho ideal, né? Então a gente vai lá da bagunça, que é assim, ó, a loja pediu uma laje pai, o Anjo na época, hoje o acelerador, na época ele ainda era Anjo, analisou um pai com uma loja, fez uma planilha de PEC para outra. Essas informações que estavam só lá na anotação, essa caixa de Lego toda bagunçada, né? E o mapa que a Thalita entrega para a gente assim que fecha o período meta, ele já é o castelinho, né? Então, ela conseguiu que o próprio dado fizesse a própria análise e chegasse no resultado, né? Bom, vocês falaram muito da questão do mapa, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza aqui diariamente, praticamente. E aí me surgiu uma dúvida, porque nós, colaboradores, quando a gente realiza uma atividade, a gente pode, né, a gente separa as informações da planilha e lança lá e o mapa vai contabilizar. Aonde que eu tô mexendo ali na hora que eu faço isso? Então,
especificamente na nossa realidade, a gente tem um sistema, né, que é o que todos os colaboradores aqui mexem. A gente tem um outro colaborador que não é especificamente analista de dados, que é o Rodrigo, né, mas ele é o desenvolvedor. Ele basicamente junta todos esses dados e lança numa API que a gente chama, né, que é a API do mapa. Ou seja, é toda uma estrutura escrita, né, de código, que ele junta todo. Então, a gente tem as fases, né, que vocês lançam, e aí eles juntam e por loja, por mês, por data, né, e lança tudo num lugar específico. E aí lá eu pego com o Power BI, pego esses dados e transformo em gráficos. Mas é basicamente uma linguagem de código mesmo. Quando você salva lá, se você estivesse pegando um Lego a mais e jogando dentro da caixinha, o Rodrigo ele pega todos os Legos e separa por cor, por tamanho, por tipo, e fala, tá ali, tá pronto, não sei mais o que fazer. Aí e vai pra gente batermos a meta. Entendi. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão de números e dados, né? Como que a gente não cai no erro de ver ali um número e não tomar tal decisão só baseado naquilo. O que vocês pensam disso? Eu acho que tudo na vida, quanto mais informações a gente tiver, melhor, né? Então, quando se trata de números, vou dar um exemplo. Quando você está lá comprando na drogaria, você está pesquisando preços para fazer a sua compra. Se você não tiver lá dois lugares diferentes para você fazer uma comparação, você vai comprar só na onde você está vendo. Então, se você abrange, né, se você amplia a visão, você está vendo outras para poder comparar. E aí você toma a decisão melhor. Se você abre mais ainda, você consegue direcionar a sua escolha, né? Isso torna a decisão mais assertiva. Uhum. E, de fato, é muito importante ter essas informações adicionais, o contexto, né? Se você pegar um número específico, ele pode não significar nada. Ou muita coisa, né? Você não tem condições de dizer. É importante você ter esse contexto. E levando, né, para a vida pessoal, que a Thalys comentou de comprar alguma coisa, vocês já devem ter visto, né? Você entra no cinema para comprar. Tem 3 tamanhos de copo de Coca-Cola. Tem um copo que custa R$5, ele é pequenininho. Aí tem um copo que é um pouquinho só maior e custa 10. E tem um grandão que custa 12. Isso ali ele está te mostrando exatamente qual copo que ele quer que você compre. E ele foi manipulado. Esse preço é de propósito. O preço não é proporcional ao tamanho. E se você não faz a conta, por exemplo, de quantos ml tem de refrigerante de cada um desses copos, você não tem condição de saber qual é o melhor copo em questão de custo-benefício. Porque aparentemente o copo grande, que é R$2 só a mais, ele é mais vantajoso, porque eu vou pegar o grande só por mais R$2. E provavelmente o tamanho dele não é muito maior do que o médio. Provavelmente é bem próximo até. Às vezes o formato, um é mais espichado que o outro, mas o outro é mais gordinho. Então, eles têm que ter o mesmo ml, viu? Pode acontecer. Do médio e do grande ser o mesmo tamanho. E tem até um livro que é interessante, não sei se você conhece, tá? Ele chama assim, Como Mentir com Estatística. Ele é de um professor lá de Harvard. Ele juntou várias, principalmente em campanhas publicitárias, formas de se expor uma informação, principalmente uma informação estatística em porcentagens, e que a forma que você expõe ela, você está mentindo para a pessoa, mas você está levando ela a acreditar que aquela informação é a correta e que aquele é o melhor caminho. E aí, se você vai cair nessa pegadinha ou não, cair nisso que a Thalita falou, quais são as suas outras informações? Se você estiver olhando só para aquela informação que estão te passando, você está vendido, né? Você não... Vou ter que acreditar, né? Então, buscar essas outras informações é o caminho. A gente, olhando no contexto, né, de uma empresa, de uma organização grande, de uma drogaria, como que eu sei que aquela decisão que eu estou tomando, baseada em toda a análise de dados que eu fiz, ela vai ser correta? Olha, as consequências diz muito, né? Se você toma uma decisão hoje
e futuramente você toma outra, você pode comparar as duas, né, e ver qual que é melhor. Mas geralmente a gente analisa dados justamente para a gente evitar ao máximo o erro. Às vezes a gente não consegue, né, mas é justamente isso que a análise traz, né, é você poder, talvez, prever o que vai acontecer com a opção A, B e C e ver qual que é a melhor, né, e assim você segue e você toma uma decisão preventiva, né? Ou seja, você age antes do erro acontecer. É isso mesmo. Quando você vai tomar uma decisão, você tem dois caminhos, né? Para saber se está certo ou não, né? Ou você vai na tentativa e erro, você toma uma decisão e espera o resultado. Se for bom, foi uma boa escolha. Se for ruim o resultado, não foi uma boa escolha. Ou o outro caminho que você pode ter é aprender com os outros erros. Seja com seus próprios erros do passado, ou seja com os erros do mercado, de pessoas que já viveram naquela situação, né? Elas vão pede conselho pro seu avô, com certeza que vai ser bom, né? E aí que está o papel da análise de dados. Você consegue olhar pro mercado, principalmente no mercado do ramo farma. A gente tem muitas drogarias no Brasil e no mundo. E todos os dias elas tomam decisões. Umas acertadas, outras não. E você consegue ficar monitorando qual foi a decisão. Por exemplo, a losartana está a R$2. Devo comprar? Não sei. Vamos escolher como está o mercado. As outras lojas compraram a qual preço? Qual que é o preço que elas conseguiram vender após comprar a R$2? Como que está a inflação? Então você consegue juntar todo o contexto ali para fazer essa projeção. Olha, olhando para tudo que a gente tem de conhecimento, se você comprar R$2, você vai conseguir vender. Ou não. Se a gente olhou para o passado e falou assim, tá caro. E provavelmente vai cair, porque da outra vez, ou das outras vezes que ela bateu esse preço, logo depois ela caiu. Então a gente consegue aprender com os outros. É assim. E, assim, pensei assim agora. A gente vive num mundo em que tudo é muito rápido, tudo muda todo tempo. Às vezes você quer analisar dados para você se prevenir de alguma coisa. Você está aí querendo analisar seus dados para você fechar o seu planejamento do ano que vem. Como que funciona essa parte da mudança muito rápida? Ou para análise de dados é muito mais simples, né? Você muda um dado ali, já muda a resposta. Como que dentro ali do que vocês fazem, essa mudança rápida, né, de correria do dia a dia, de tudo, muita informação, como que isso ali afeta o que vocês fazem? Eu acho que a gente tem que se adaptar, né? Se você está num ramo, ou se a sua empresa, na verdade, abrange tudo, né? A sua cidade, como é que é? O seu negócio, o seu tipo de negócio, os seus clientes, os seus colaboradores, como é que é? Os dados é a mesma coisa. Aqui, vou dar um exemplo das nossas ligações, né? Todos os colaboradores têm ligações. Todo dia surge os dados do dia anterior e a gente precisa estar analisando. A gente consegue comparar também com os anteriores, né? Então, se a gente vê que está caindo muito, a gente tem que tomar uma decisão muito rápida. Por quê? Então, é mais um motivo para a gente facilitar esse tratamento de dados. A gente consegue pegar os dados, tratar eles uma vez só, colocar num dashboard, por exemplo, e aí lá você economiza o máximo de tempo possível. É só olhar e analisar, E aí, se acontecer alguma coisa muito inesperada, muito rápido, a gente já tem uma decisão mais rápida para ser tomada também. Sim. Quando a gente fala em termos de tecnologia, aí a gente pode até brincar que é de outro mundo, né? Assim, na hora que você acaba de aprender uma ferramenta, já tem uma galera lá na frente lançando outra que já faz trabalho 10 vezes, 15 vezes mais rápido, né? E aí que é importante ter essa estrutura, como a gente tem. Que a gente já está consolidado, assim, a gente já sabe como armazenar os dados, os principais dados, né, os dados mais importantes para a gente. E como registrar, como utilizar. Porque se você não tem essa parametrizado, né, se seu banco de dados não está organizado, se o seu dashboard está
mal escrito, por exemplo, as linguagens que você utilizou, né? Aí já assistiu o que? Filme Efeito Borboleta? Você faz uma coisinha que acabou. Você fala, vou somar mais um. Esse mais um aqui pode virar R$1 milhão de prejuízo lá no final do mês. Né? Então, é importante acompanhar essa loucura diária da rotina que está cada vez mais acelerada, mas indo com muita segurança também. Senão, principalmente quando você está fazendo a montagem, trabalhando os dados, não ter pressa para... Assim, eu vou colocar a primeira solução que apareceu, eu já vou implementar e subir. Porque isso é perigoso. Então, assim, essa estrutura toda que a Thalita trouxe é o que mantém de pé no meio dessa loucura. A gente conseguir, assim, posso jogar um monte de dados ali, enfim, que não vai dar ruim, né? Vai deixar tudo organizado. Exatamente. E que conselho que vocês dariam para um empreendedor que está assistindo a gente agora que quer começar a fazer essa análise de dados para poder fazer uma gestão melhor do negócio aqui? Pega tudo que você tem de informação. Tudo que você consegue mensurar e todo o seu histórico também, pega ele. Às vezes você não vai conseguir analisar tudo de uma vez, mas se você consegue analisar uma parte ali e manter o resto guardado, quando você tiver mais alguns insights, se você tiver mais dominando, né, a parte de analisar os seus próprios dados, você já vai ter ali guardadinho. Então, eu acho que é muito importante não jogar nenhum dado fora, né? Com não jogar, eu quero dizer as despesas, contas, né? Essas coisas mais rotineiras mesmo, de 2 anos para trás. Como é que você vai comparar se você está crescendo ou não, se você não tem os seus dados de 2 anos atrás, de 1 ano atrás? Então, organiza tudo e guarda tudo. Uma hora você vai conseguir, você vai estar dominando a arte da análise de dados e você vai precisar desses dados. E você, Paulo? É bem parecido, na verdade, porque essa questão de organizar é regra básica, né? Então, para quem está com um negócio que não tem nada de análise de dados, a primeira coisa vamos começar a ter dados. Então, anota, separa as coisas mais que são semelhantes. Então, por exemplo, notas fiscais de compra, vamos guardar todas as notas fiscais que são de compra junto. Tem notas aqui que foram de vendas, então vamos separar as notas de compra das de vendas e colocar juntas, né? Tem por exemplo, produtos vencidos, vamos anotar, nem que seja num pedaço de papel. Ou achei um produto aqui que está vencido, anota ele, coloca que data, que dia que foi que você está fazendo essa anotação, né? Qual foi o vencimento, né? Então, pegar as informações mais simples e começar a anotar. E organizar para poder, quando você tiver um pouquinho mais maduro, já estudado o Excel, né, que a gente comentou mais cedo, você começar a conseguir colocar isso numa planilha. Então, você vai começar a fazer uma tabela, no estilo de jogar stop mesmo, né? Você vai colocar uma coluna com data, outra coluna com o tipo de informação que você está anotando, e a outra coluna com valor, por exemplo. E começar a descrever. Vai anotando. Dali a pouco você vai olhar para aquela planilha e falar: nossa, mês passado eu comprei muito no dia 1, no dia 2 eu não comprei nada, depois eu vendi o que eu comprei no dia 1 lá no dia 3. Então você começa a conseguir enxergar essas informações. E a partir do momento que você consegue enxergar e faz sentido, já está analisando. E depois disso é só aprofundar. Amadurecer, né? Exatamente. Amadurecer na análise. Muito bacana. Gente, para a gente caminhar para o fim desse podcast, desde já quero agradecer vocês por tudo que vocês compartilharam comigo, com o pessoal que está assistindo a gente. E eu queria fazer um bate-bola rapidinho com vocês. Respostas rápidas, a primeira coisa que vier à cabeça. Ferramenta favorita para análise de dados? RStudio. Power BI. Função favorita no Excel? A minha é a subtotal. SumAssist. Ai, meu Deus. A pessoa de humanas. Melhor linguagem para tratar dados? SQL. Bom, se você não entendeu o que é isso, não tem problema, porque a gente vai estudar junto. Bom, gente, eu queria agradecê-los pela presença, por tudo que vocês compartilharam aqui. Acho que é muito bacana, como a gente falou antes da gente começar, ajudar a desmistificar, né? Eu acho que esse formato que a gente tem trazido do Readcast, ele tem ajudado bastante nisso,
Os especialistas em cada área vão ajudando a gente a interpretar de formas mais fáceis, né? Aquilo que às vezes pra gente é uma coisa que a gente não entende, uma coisa que a gente escuta uma sigla e fala, meu Deus, o que é isso? Então, muito bacana. Muito obrigada por terem participado do podcast de hoje. Foi um prazer. Prazer, Roberto. Então, conte sempre. A gente está aqui para facilitar, ajudar. Bom, espero que tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje. Ressignifique o seu negócio, renove-se e faça bons negócios com uma mentalidade aberta e próspera. Muito obrigada e até a próxima!